Aleluia, 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 aleluia. Fala, Senhor, que te escuta teu servo. Tu tens palavras de vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rezemos por um instante em silêncio, pedindo ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que sejamos plenamente iluminados por esta palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus. Domingo passado nós estávamos com Ele num retiro, com os apóstolos, e Ele se revelou o Messias, e um Messias diferente. Um Messias que vai para Jerusalém, vai ser rejeitado, perseguido, morto na cruz e ressuscitar. A empolgação dos discípulos e da multidão que seguem Jesus, querendo fazer dele um Messias típico dos Messias históricos, dos Messias políticos, Jesus contrasta com o anúncio da sua paixão, dizendo: comigo é diferente. E hoje continua a revelação de que tipo de Messias é Jesus.
O que difere Jesus para outros modos de líderes e guias espirituais? Vamos lá? No seu folheto número 9, Lucas capítulo 9, versos 51 a 62. Depois daquela cena de domingo passado, foi o primeiro anúncio, a gente já estava no capítulo 9, lá no versículo 22. Diante da notícia de que Jesus era o Messias, completamente diferente dos modelos de Messias deste mundo, o Messias que dá a sua vida, que entrega a sua vida e morre na cruz, e ele ainda chamou os apóstolos a renunciar a si mesmo, a tomar sua cruz e segui-lo. Os discípulos entraram o que os estudiosos de Bíblia chamam de a primeira grande crise dos apóstolos. Uma crise profunda. Será que compensa segui-lo? É isso mesmo que eu quero? Aí, da tristeza ante a notícia da morte, Jesus pegou os apóstolos, 3, subiu o monte, transfigurou-se diante deles, Pedro, Tiago e João, e apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus sobre a morte com que Jesus iria glorificar a Deus em Jerusalém. Desceram da montanha, lá no pé da montanha, no versículo 43, nós estamos aqui hoje no versículo 51. No versículo 43, Jesus anuncia pela segunda vez que chegando em Jerusalém, vai morrer. E o texto retoma esse tema da viagem para Jerusalém. Vamos lá? Estava chegando o tempo, leiam, de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Espere lá. Chegando o tempo de Jesus partir para o céu, ele toma a firme decisão. Na linguagem dos profetas, o profeta Isaías fala: o Senhor tornou o meu rosto impassível como pedra. Falar que Jesus toma a firme decisão, algumas traduções diz que ele endureceu sua face. Na linguagem popular é o mesmo que dizer, franziu a testa, olhou para o lado de Jerusalém e falou: vamos embora. É a atitude do varão, mas um tipo diferente de varão. Não é o varão dos guias políticos que enfrentam a rejeição para eliminar os outros. Ele sabe que está chegando a hora de partir para o céu. Toma a firme decisão, vamos enfrentar. E enfrenta. Vamos ver? Versículo 52. E enviou mensageiros à sua frente. Os mensageiros que são escolhidos por Jesus pensam: opa, ele está com semblante firme, decidido, o rosto firme como pedra. Vamos embora, porque é esse tipo de líder que a gente quer. Olha a cena, veja. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos. Leiam. Para preparar hospedagem para Jesus. A motivação é boa, não é? Preparar hospedagem para Jesus é uma motivação nobre, elevada, não é coisa decente. O problema é que às vezes você se põe motivado a fazer alguma coisa com toda empolgação e tem quem não quer. Não tem? Sempre aparece quem não quer. Eles entram num povoado de samaritanos. Vamos ver? Mas os samaritanos não o receberam.
pois Jesus dava a impressão que ia para Jerusalém. Jesus dava a impressão de que ia para Jerusalém. Desde 587, quando o império Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo, pegou a liderança de Israel, levou todo mundo para ser escravo na Babilônia. O templo destruído, sobrou um resto da população dos hebreus na terra, na Palestina, e esses se refugiaram, Jerusalém destruída, se refugiaram nas montanhas da Samaria. Entre Jerusalém e o norte, a Galileia, tem essa cordilheira de montanhas, que é também um caminho mais complicado para vir da Galileia para Jerusalém. Nessas altas montanhas, um grupo de palestinos israelitas sobem para lá, levam com eles alguns manuscritos do Antigo Testamento, dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Chegando lá, começam a plantar, cultivar, constroem suas casinhas, seu trabalho. Era uma rota de pouso para quem vinha do porto de Jope, subia as montanhas para ir para o lado da Síria, do Líbano, uma rota de pouso para viajantes, comerciantes. Começaram a ganhar a vida. Como tinham o livro do Pentateuco, construíram um templo. Todo mundo se lembra da conversa de Jesus com a samaritana. É aqui ou em Jerusalém que devemos adorar? Pronto. Construíram um templo e criaram uma forma de viver o culto que se praticava em Jerusalém. Passados 70 anos ou mais, o Império Babilônico entra em decadência, ascende o Império Persa, que domina a Palestina, libera os judeus que eram escravos na Babilônia para voltar para Jerusalém, e o próprio rei persa, Ciro, financia a restauração do templo em Jerusalém e a reconstrução da cidade. Os judeus que chegaram em Jerusalém subiram a montanha da Samaria, foram lá na comunidade dos samaritanos e disseram: olha, nós vamos recuperar o nosso país, uma nação só, uma religião única, com o templo em Jerusalém. Então, vamos destruir esse templo que vocês fizeram aqui na Samaria e vamos todo mundo frequentar só o templo de Jerusalém. Os samaritanos disseram: não, nós estamos aqui há beirando 100 anos, vamos continuar aqui. A partir disto, os samaritanos, judeus de origem, genuinamente fiéis à tradição dos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, mas pelo fato deles aceitarem a ideia de ter um segundo templo e não um único templo em Jerusalém, eles passam a ser odiados pelos judeus da capital. Não tem nenhum inimigo do povo de Israel na Bíblia mais forte que os samaritanos. Nenhum. Nem as potências pagãs mais bárbaras, nem as práticas do paganismo mais absurdo é tratado com tanto desprezo como os samaritanos. Então, Jesus opta por vir da Galileia, caminhando por Jerusalém, passando pela Samaria, já é um indicativo. Os discípulos vão preparar um lugar, entra no povoado. Chega lá, os samaritanos veem que Jesus, olha a expressão do texto, pegue lá comigo. Versículo 54. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vou resumir, tá? Vou resumir de forma quase vulgar. Seria mais ou menos você que está aqui e que mora perto de uma igreja muito longe daqui, e que o povo
o padre lá da paróquia, perto de onde você mora, fala: por que você vai lá na igreja São José se você mora aqui perto? Por que você ajuda lá e não ajuda aqui? É mais ou menos esse ciúme. Os samaritanos diziam: o cara está indo com uma comitiva enorme para Jerusalém, levando os animais, os dízimos e as ofertas. Por que ele não deixa aqui na Samaria e vai levar para Jerusalém? Disseram: esse judeu nós não vamos receber. E não recebem Jesus. Vamos lá? Veja, versículo 54. Vendo isso, os discípulos Tiago e João, que estavam nesta semana em cima do monte da transfiguração junto com Pedro, disseram juntos: Senhor, queres que mandemos descer do céu para destruí-los? Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Esta é a forma que nós encontramos mais prática para resolver as coisas quando as coisas não estão do jeito que a gente quer: a violência, não é? Esse é o caminho mais curto. Os discípulos estão há 3 anos seguindo Jesus, mas com a mentalidade do Antigo Testamento, da fúria e da violência do Antigo Testamento. Segue Jesus, mas a cabeça está lá atrás, nas tradições, nos costumes, nos valores culturais de antigamente. Não mudaram a mentalidade. Pensam que o melhor caminho é a violência. Quem acha que a solução para o bem pode ser a violência, jamais alcançará a graça de uma vida em Cristo. Quem pensa que pode resolver e garantir o bem através da violência, jamais experimentará a graça da vida nova que Cristo oferece. A solução do fogo, tão comum inclusive em Elias e Eliseu, da primeira leitura lá. A solução da violência, que é uma realidade, não só aquela violência da gente matar ou encomendar alguém que manda matar, mas aquelas práticas violentas que violentam a gente que tem sentimento e cultiva sentimento e pensamento violento. É sempre assim. O violento, ele é a primeira vítima da violência dele, não é? Sempre. O violento, a primeira vítima é sempre ele. E nós vivemos numa sociedade violenta. Nós nunca tivemos tempos tão violentos na cultura. Observe o comportamento das brigas entre a cultura urbana da periferia, da cantora famosa aí do Brasil, que eu nem gosto de dizer o nome, com as duplinhas sertanejas, questões ideológicas, a violência ideológica na política dos partidários de direita ou de esquerda, a violência na forma da gente pensar que a solução é eliminar o outro, manda fogo, acaba. É assim? Não, vamos ver? Versículo 55. Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Queria propor a você que nesta semana você tomasse conta daqueles sentimentos, daqueles pensamentos, daquelas emoções violentas que sempre visitam você. E que você, ao longo dessa semana, até essa violência comum no trânsito, aquelas raivas que visitam a gente no trânsito, na demora do elevador,
na confusão para um estacionamento, toda forma de agressividade e violência, que você transformasse uma oração de repetição desta semana. Toda hora, se é pensamento, se é sentimento, se é palavra, se é gesto violento, agressivo, que você rezasse assim: Senhor, repreende em mim esses pensamentos, sentimentos, emoções violentas. Vamos rezar assim? Vamos? Vamos mobilizar as entranhas do nosso ser para permitir que Jesus repreenda em nós as emoções violentas. Vamos ser curados? Porque não adianta seguir Jesus, preparar caminho para Jesus e ser um encrenqueiro violento. Não adianta. E olha que a igreja e muitos membros da igreja cometeram muitas barbaridades. A visita que o Papa vai fazer agora no Canadá, a Inquisição, as práticas violentas de muitos membros da igreja de achar que para fazer o bem, para manter a ordem, usemos a violência, isso manchou e mancha gravemente a honra do nome do cristão. Está claro? A violência não é remédio nunca. Mas agora, vencido o impulso da violência, Jesus vai continuar sua viagem. Os próximos 10 capítulos de Lucas, daqui até o capítulo 19, vai continuar Jesus a viagem para Jerusalém. Ao longo dessa viagem, por várias vezes, até se você topar, fique essas próximas 15, 20 semanas repetindo a leitura dos próximos 10 capítulos de Lucas. Jesus vai seguir para Jerusalém e no caminho, ele mesmo, ou o evangelista, vai repetir várias vezes que eles estão indo preparar a Páscoa, ou celebrar a Páscoa. Enquanto repete a ideia de que vão preparar a Páscoa, Jesus diz aos apóstolos que ele está preparando os apóstolos para continuarem a missão dele depois da sua morte. Todas as vezes que nós celebramos a Santa Missa, nós celebramos a Páscoa. A Eucaristia deveria ser, todas as vezes que celebramos a Santa Missa, uma oportunidade em que Cristo nos prepara para viver a missão no mundo, no seu casamento, no seu trabalho, na sua profissão. A Páscoa é ambiente de preparação para o serviço e o seguimento do Senhor. Vão agora aparecer 3 obstáculos no seu seguimento de Jesus. 3 situações muito comuns, cotidianas, que podem, mesmo que você esteja perto de Jesus, seguindo Jesus, 3 situações que podem se tornar facilmente obstáculos no seu seguimento de Jesus. Vamos ver? Primeiro obstáculo. E partiram para o outro povoado. 57 o versículo. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: bradem. Eu te seguirei para onde quer que fores. Parece bonita a intenção do camarada. Parece muito livre, muito decidido. Jesus vai na raiz. Versículo 58. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Qual é o obstáculo? O apego aos bens. Casa ou toca e ninho representa alguém que busca Jesus e que tem o tempo inteiro que viver por conta dos bens e das conquistas materiais. Jesus diz: se você quiser me seguir, e tome cuidado com o raciocínio.
Para ser cristão não tem que ser alguém que não tenha bens. Não é regra. O Evangelho não proíbe ter patrimônio, ter bens. O Evangelho e Cristo ensina que os bens nunca podem se tornar impedimento para a nossa liberdade no segmento dele. O problema não são os bens, mas a forma com que você se vincula aos bens. Está claro? É diferente? Então, não são os bens, mas a forma com que você se vincula aos bens. Se os bens estão se tornando obstáculos para você viver sua relação com Deus, cuide disso. Um camarada todo entusiasmado: eu te seguirei para onde quer que fores. Pode ser morrer na cruz, dar a sua vida em Jerusalém, eu te seguirei. Jesus diz: tá bom, você está empolgado, mas para você é muito importante, porque Jesus aqui está, o Evangelho está querendo sugerir para nós, que Jesus está lendo as entranhas das intenções do camarada. Aquelas motivações mais profundas que habitam esse que grita da beira da estrada. Jesus diz: olha, para você é muito importante o ninho, a toca, seu canto, sua casa, seu apartamento, sua rocinha, seu apartamento de praia. Cuidado! Se isso é tão decisivo para você, não me segue não. Se isso é obstáculo para você, não me segue. Segundo obstáculo, Jesus disse a outro: segue-me. Ele respondeu: deixai-me primeiro ir enterrar o meu pai. deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Um sentimento forte. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. mas Tu vai renunciar o reino de Deus. olha, você quer me seguir, eu senti que você quer me seguir, segue-me. Ah, Senhor, mas deixa-me primeiro enterrar meu pai. Sentimento forte. Jesus diz assim: deixa que os mortos enterrem os mortos. A gente precisa trabalhar aqui o ponto de vista simbólico, que é mais profundo do que o que está dito. Jesus está dizendo assim: olha, para você é uma pessoa muito marcada pelas suas perdas. As perdas na sua vida, elas têm um peso muito forte, é muito decisivo. Essas perdas podem ser afetivas, podem ser materiais, perdeu a toca e o ninho, podem ser perdas psicológicas, emocionais. Aqui, deixe que os mortos enterrem os mortos. Jesus está dizendo assim: olha, se você quiser me seguir, não seja guiado pelas suas perdas, pelos seus traumas, pelas suas feridas, que são tão importantes para você. Eu conheço gente na fé e na psicologia, na psiquiatria, isso é mais forte ainda. Tem gente que ela transforma a perda num totem sagrado, não é? Para ela dizer, se cure da dor dessa perda, para ela chega a ser violento, porque para ela a perda é importante demais. Ela não consegue ultrapassar a experiência trágica da perda, porque ela tem uma compreensão equivocada da vida. Porque essa vida aqui, ela é trabalhar, conquistar, perder, deixar ir, deixar fluir, deixa. Irmã e irmão, qual é o apego às coisas perdidas na sua vida? O primeiro, presta atenção, o primeiro obstáculo são os bens. O segundo obstáculo são as perdas. Olha a força. Quais são os bens ou quais são as perdas que têm feito um estrago na sua vida?
Tem gente que tem tudo para ser feliz, mas tem um trauma. Porque meu pai me disse uma coisa, minha mãe, minha avó. Ela tem aquela ferida na alma que às vezes ela nem sabe que tem. Às vezes demora anos de terapia para descobrir que ela grudou naquela ferida, naquela perda. Perda da confiança, perda do afeto, perda da honra, perda da dignidade dela, da estima e respeito que ela tinha pela pessoa que a violentou com um comportamento, uma expressão. Qual é a perda sua que te põe mais perto dos mortos e da morte do que perto do reino de Deus? Jesus diz para ele: mas tu mova-se para outra realidade, vai anunciar o reino de Deus, eleve o olhar, alcance esta perda, projete com os olhos de Deus esta perda lá na frente para você e avance. Amém, igreja? Avancemos. Essa semana, quando as perdas e as dores das perdas te visitarem, diga para Jesus: cura essas feridas que me impedem de caminhar e viver as alegrias do reino. Amém? Terceiro obstáculo. Vamos lá? Ai, ai, ai. O trem agora vai ser bem forte. Versículo 61. Um outro ainda disse a Jesus: eu te seguirei, Senhor, mas, leia a igreja. Deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. o que é esse obstáculo? O primeiro, a relação com os bens. O segundo obstáculo, a relação com as perdas. O terceiro obstáculo, a relação com os afetos. Ai, ai, ai. Agora vai pesar. Tem gente que é profundamente marcado de forma negativa pelos afetos. Tem gente que experimenta os afetos de forma desordenada. Esses afetos aqui entra tudo. Lá está o conceito dos familiares, que representa as relações primárias, básicas: pai, mãe, vô, vó, primo, prima, não é? Mas você pode ampliar. Em qual território de relações afetivas você se vê aprisionada, tomado de obstáculos que não te deixa avançar na relação e no segmento do Senhor? Quais afetos se tornaram um estrago na sua vida? Pedir a Jesus também hoje a graça de ser curado nas desordens dos afetos. Existem isso? Existem essas desordens? Tem gente que tem uma noção de amor equivocada. Acha que ama, mas o que ela entende por amor não é amor, é doença, é posse, é trauma. Entendeu? E é preciso ser curado dessa desordem. É preciso ser purificado na compreensão do que é um afeto sadio. Pôr a mão no arado e não olhar para trás significa: você casou com essa esposa, com esse marido, com esse esposo, toca a vida para frente, rapaz. Não fica olhando papaizinho e mamãezinha toda hora, não. Entendeu? Seu negócio é aqui. Enfrenta o bagaço aqui. Ah, mas meu pai... Tá bom, seu pai era. Agora você como pai vai ser o quê, diacho? Você como mãe vai ser o quê? É aqui. É daqui para lá.
Amém? Tem muita coisa a ser curada e o Senhor cura. A diferença de Jesus é que nós damos conta de conversar uns com os outros, às vezes identificar as doenças e apenas rotular, é doente. Jesus, Ele dá conta de nos fazer identificar nossas enfermidades, a desordem na relação com os bens, a desordem na relação com as perdas, a desordem na relação com os afetos, mas Ele não só acusa, Ele cura. Ele cura. E Ele projeta a gente para uma relação com uma ordem nova, o reino. E termina pela segunda vez falando do reino de Deus. Projete-se para esse reino. Aquilo que a gente reza no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Não venha sobre mim o reino de minha escravidão dos bens, minha escravidão das perdas, minha escravidão dos afetos, mas venha o reino do Senhor. Hoje nós vamos rezar o Pai Nosso com um vigor novo. Não vamos? Comecemos agora. Incline a sua cabeça. Estabeleça uma conversa assim profunda com o Senhor. Não tenha medo de mergulhar. Não tenha medo de que Jesus se aproxime de você e olhe no mais profundo de você e encontre em você desordens, obstáculos. Não tenha medo. Ele passa perto de você exatamente para oferecer a você uma graça nova, uma possibilidade sempre nova, um modo novo de relacionar com os bens, com as perdas e com os afetos. Peça dele essa graça. Reze e confie que ele te projetará para uma ordem nova. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Canta. Magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta. Não quer saber, Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe Quer partilhar. tudo e não sabe partilhar. Vamos cantar. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração.
Jesus, manda. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus. Serás o nosso Deus. E nós seremos o seu povo. Seremos o teu povo. Derrama sobre nós Derrama sobre nós a graça do amor. a graça do amor. O Espírito de Deus, nosso O Senhor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Pede, igreja, canta. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Reze comigo. Senhor Jesus, na cruz o Senhor provou o quanto é grande o seu amor. O quanto é grande o seu amor. Infinito e eterno esse amor. Infinito e eterno esse. Mais forte que os bens deste mundo. Mais forte que os bens deste mundo. Mais forte que todas as perdas. Mais forte que todas as perdas. Mais forte que todos os afetos. Mais forte que todos os afetos. Esse amor o Senhor derrama sobre O nós. Senhor derrama sobre E convida-nos a conhecer esse amor. e convida-nos a conhecer, A experimentar esse amor. a experimentar, A dilatar esse amor. a dilatar, esse Expandir em amor amor, expandir em amor, o seu amor. o seu amor. Manda, derrama Derrama sobre nós sobre nós esse amor. esse amor. Canta. Jesus, Jesus, Canta. manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. dirija uma oração de agradecimento a Jesus pelos seus bens, até pelas suas perdas e pelos seus afetos. Agradeça e entregue tudo nas mãos dele. Louve e agradeça ao Senhor por tudo que você tem, por tudo que já foi, já passou na sua vida, perdeu, fluiu por outro caminho. Agradeça. Agradeça pelos afetos que você tem, preciosos na sua vida. Louve o Senhor. E diga a Ele que você não quer que nada dessas coisas se tornem senão bênção e graça, e nunca obstáculos para a sua vida. Louve, bendiga o Senhor. Jesus, manda teu Espírito De pé. para transformar meu coração. Brada, firma. Jesus, manda teu Espírito
para transformar meu coração.